Olá, meu nome é Carliston, sou diretor executivo da AMES, Agência Missionária de Evangelização do Sertão. Hoje eu estou com a Carla aqui no nosso podcast e a Carla ela é responsável pela Johnny and Friends aqui no Brasil. E nós vamos conversar com ela sobre um projeto muito lindo que ela está sendo responsável aqui no Brasil. Gostaria de ouvir um pouco, Carla, sobre a sua vida, sobre a sua história. A gente tem muito que contar dessa parceria, de como começou e lembramos muito do seu pai também, né? De quando você morou lá em Natal. Isso mesmo. Eu sou capixaba, né? De Vitória, nasci em Vitória. Meu pai trabalha há muitos anos já na Forte Leve, mais de acho que 25 anos quase, então desde criança já tenho contato ali com todo mundo, a gente está no meio ali do pessoal da Forte Leve. E em 2005 eu me casei com um pastor e nós tivemos o chamado para trabalhar com pessoas com deficiência. E hoje a gente está aqui em Curitiba, na Primeira Igreja Batista de Curitiba, onde exercemos o ministério para pessoas com deficiência aqui das mais diversas áreas que temos da deficiência, junto com 2 filhos, tenho um casal de filhos, um menino de 12 e uma menina de 7, e estamos aqui no ministério. Ô Carla, então você é capixaba, morou no Pará, não é isso? Morei no Pará. E agora está em Curitiba. Isso. Meu marido, ele fez o seminário lá em Belém, né? E enquanto fazia o seminário, recebeu o convite para trabalhar aqui em Curitiba já. Então ele se formou, fez o concílio pastoral e já veio direto para Curitiba para iniciar o ministério. Carla, me conta como é que foi esse trabalho que você está fazendo agora, né? Quando você começou a trabalhar, como é que foi a entrada sua, né, nessa organização? Me fala um pouco da organização também, como é que está sendo o seu dia a dia em relação a esse projeto novo? Então, aqui em Curitiba, desenvolvendo o Ministério para Pessoas com Deficiência, nós chegamos em frente a diferentes deficiências das quais estávamos acostumados a trabalhar. Então, até então, em 2010, a gente só trabalhava com pessoas surdas, com pessoas cegas, nós tínhamos um trabalho para cadeirantes também, mas a demanda com crianças com autismo, a demanda com Down, a demanda com altas habilidades, as neurodiversidades foram chegando e a gente ficou meio sem ter uma referência, sem ter algum local que pudesse nos ajudar, nos apoiar, nos dar um suporte para trabalhar com essas outras deficiências que aqui no Brasil a gente não encontrava. Então, a gente procurou em outras igrejas, em outros locais cristãos que pudessem nos dar um suporte e não achamos. E nessa busca, nós fomos para fora do Brasil, para várias instituições em outros países, e nós conseguimos fazer esse contato direto com a Johnny and Friends. A Johnny and Friends é uma organização americana, né? Ela está sediada na Califórnia, nos Estados Unidos, e nós agendamos uma reunião com eles e fomos até lá, apresentamos a nossa igreja, apresentamos o nosso ministério, o nosso projeto. Eles já vinham com um trabalho desenvolvendo para deficientes no geral também e poderiam nos dar esse suporte aqui no Brasil para quem estava começando, né? A Johnny Friends já está aí há mais de 40 anos desenvolvendo o ministério no mundo inteiro. E a gente foi conhecer e cada vez que conhecia, descobriu uma coisa nova, um programa novo, e a gente queria trazer isso para o Brasil. Então, foi aí que nós conhecemos a Johnny Friends e começamos essa parceria para dar essa abertura, para dar um maior suporte no trabalho que a gente já desenvolvia aqui em Curitiba. E qual foi o gatilho, Carla, que vocês tiveram, né? Pelo que entendi, você casou lá em Natal e mudou lá para Curitiba, né? Foi mais ou menos em Belém. Isso? Isso, foi em Belém. Em Belém, a gente casou quando eu ainda estava noiva, o meu marido, Adoniran, ele veio para Curitiba, a gente casou, ele já estava aqui como pastor, então ele voltou para Curitiba só para a gente casar e eu vim embora.
Ah, tá. E qual foi o gatilho que teve para vocês trabalharem com esse nicho tão específico, né? Que são pessoas portadoras de necessidades especiais? Nós trabalhávamos lá em Belém e já desde antes com pessoas surdas, né? Então nós éramos intérpretes da língua de sinais, nós trabalhávamos com isso, nós exercíamos ministério na igreja na qual estávamos. Inclusive nós nos conhecemos num congresso de surdos. Então, olha que legal. A gente se conhece, cada um, nós dois já trabalhávamos com pessoas com deficiência e nos encontramos e continuamos desenvolvendo isso após o casamento. Então, por várias questões, né? Eu por chamado mesmo, por sentir algo que podia cooperar, que tinha o dom para isso. E ele vem com uma família, com várias pessoas já com deficiência na família, então ele já tinha essa sensibilidade para isso. Mas particularmente quando ele veio para Curitiba, ele veio para trabalhar com pessoas surdas. E só, era um ministério que a igreja tinha, né? E aí foram aparecendo os desafios, foram aparecendo as pessoas com deficiência, e o nosso pastor Pascoal Piragini, ele foi nos dando os desafios. Olha, agora nós temos uma pessoa cega, como nós vamos atendê-la, né? Então, começaram a ver alguns cadeirantes. Olha, agora a gente está com pessoas cadeirantes, como nós vamos atendê-los? Eles são bem-vindos na igreja, eles devem estar aqui, nós temos que estar preparados para recebê-los. E aí a gente foi aumentando o ministério à medida que a demanda foi aparecendo. E aí a gente foi buscando e para poder atender e receber essas pessoas na igreja. Poxa, que legal, né? Você vê que as necessidades elas vão acontecendo e elas vão surgindo oportunidades também, né? Porque eu acho que o papel da igreja também é esse, de fazer esse acolhimento, né? Muitas das vezes a gente lembra mais são das pessoas normais, vamos pensar assim, né? As pessoas que têm ali o seu dia a dia meio que normal, e a gente acaba esquecendo um pouco esses portadores de necessidades especiais, né? E quando gera esse acolhimento, eu acho que acaba sendo divulgado para as pessoas que aquela igreja ali, ela tem um trabalho específico, né? Voltado também para essas pessoas, né? Sim, a igreja é um local para todos, né? Sem distinção, sem preconceito. Então, nós devemos acolher. Chega quem... nós não temos conhecimento, nós não temos capacidade, nós não temos estrutura física, mas nós somos a igreja de Cristo. Cristo não recusou ninguém, né? Cristo não desprezou ninguém. Então, nós sim... hoje, graças a Deus, temos um ministério grande já, e um ministério com bastante visibilidade, que a própria igreja já reconhece e dá importância para isso, né? Mas nós tivemos e temos ainda, né, problemas com barreiras arquitetônicas. Então, assim, nós começamos a receber os cadeirantes na igreja, mas não tinha banheiro adaptado, não tinha uma rampa de acesso, era tudo escada, não tinha elevador para... Então, assim, os problemas foram surgindo à medida que a demanda aparecia. Então, o que a gente fazia era tentar suprir essa demanda da melhor forma possível e fazer com que todos entendessem que eles também são importantes e que eles também devem frequentar a igreja, o templo, e estar ali vivendo em comunhão, vivendo em igreja, como nós fazemos. Eu acho interessante que como que Deus ele conecta pontos, né? Existem várias conexões que vão acontecendo, né? E uma dessas conexões foi com você, né? Foi com a Carla. Por quê? Eu conhecia muito seu pai, né? Seu pai, como você falou, é representante comercial da empresa que eu atuei muitos anos. E eu lembro o seguinte, que eu estava no sertão, eu estava lá no sertão e ele me ligou, né? E eu atendi, né? Muito tempo que eu não falava com ele, e eu atendi a ligação. Ei, Carlos, tudo bem? Tá tudo bem e tal. E ele comentou, eu falei assim, olha, minha filha tá morando lá em Curitiba e tal. Eu falei, poxa, que legal e tal. E ele comentou sobre o projeto. E na hora, cara, sem brincadeira, eu cheguei e falei assim, rapaz, eu tô interessado nisso. Eu quero o contato dela e a gente pode sim fazer uma parceria de conversar e de se entender e de repente beneficiar aquelas pessoas lá do sertão, né? E foi ali que tudo começou, né? Foi um processo que começou ali de uma ligação do seu pai,
né? O seu pai, ele sabia do seu projeto, isso que é legal da conexão, né? O seu pai, ele sabia do projeto que você tocava, ele sabia do projeto que eu tocava, e ele falou assim, poxa, vamos conectar esses dois aí para sair alguma coisa boa, né? Então isso que é legal no reino de Deus, sabe? Essas conexões que muitas das vezes a gente não imagina que possa acontecer, não imagina que possa vir a existir, mas que elas podem acontecer, né? Essas conexões, elas são muito legais, né? E em relação a isso, eu lembro que você foi lá fazer uma visita para conhecer lá as bases, lá no sertão e tudo mais. Até aquele momento que você foi conhecer os nossos projetos lá no sertão, você não tinha atuado ainda no sertão nordestino, né? A gente estava querendo expandir mesmo o ministério para Nordeste, para Sertão. E foi num desabafar, né, com meu pai. Falei, olha, pai, ele já sabia, a gente já desenvolvia aqui em Sul e Sudeste alguns projetos da Johnny Friends, da organização. E eu falei, puxa, a gente tentou em algumas igrejas de algumas cidades, né, do Nordeste, mas eram igrejas ainda que não tinham como dar esse suporte para receber, né, para receber a organização, para receber o projeto ainda. Eu falei, poxa, eu queria tanto expandir para o Nordeste, expandir para o Sertão, porque a gente sabe que a maior carência brasileira está lá, é onde as pessoas realmente não têm acesso à saúde, não têm acesso no caso nosso, né, de uma cadeira de rodas, um curso de Libras, né, para se comunicar. E eu já não sabia mais o que fazer, né? E ele falou, opa, eu acho que eu sei como ajudar, né? E aí a gente foi lá mesmo para conhecer o projeto, conhecer a AMES, conhecer as bases, conhecer tudo que vocês têm desenvolvido ali e ver de perto, né? E ver como é real, porque a gente vê de sites, vê de fotos, vê de histórias e vídeos e parece uma coisa, e quando a gente vê aquilo que é real, né? Parece que vai caindo a ficha e me puxa, eu acho que Deus me trouxe até aqui e ele tem um propósito nisso, né? Então, eu até falei, brinquei, mas quando eu fui lá, eu entrei no meu Google Maps, o meu Google Maps não me identificou onde eu estava. Ele deu assim, que eu estava no nada. E eu falei, tá vendo? Olha, eu tô no nada. Mas no nada que vai fazer uma diferença tão grande. Deus me trouxe para cá para fazer essa diferença, para fazer diferença na vida dessas pessoas que também estão ali, que talvez elas ainda não chegaram até a igreja, não chegaram até a base, porque elas não sabem que as pessoas estão ali prontas para receber. Mas a partir do momento, com a parceria desse projeto, elas vão, puxa, esse é um lugar que eu também posso pertencer, eu também posso participar. E aí elas vão começar a aparecer, elas vão começar a sair das suas casas. Primeiro, porque elas vão ver que vai ter um lugar que vai recebê-las. E segundo, elas vão ter um equipamento que vai disponibilizar chegar até esse lugar. Porque em 90% das casas que a gente conhece, que a gente já viu do último IBGE que foi feito, de algumas pessoas que a gente já conhece, 90% dessas pessoas nunca teve uma cadeira de roda. Então, como que ela se locomove? Não se locomove, fica dentro de casa. A AMES, ela atua no sertão nordestino. Você tem a parte do litoral do Nordeste, mas a gente atua no sertão. É mais ou menos um raio aí de 400 quilômetros de distância do litoral para onde a região que a gente atua, né? E essa região, ela é uma das regiões menos evangelizadas do Brasil. E é lá que a gente quer fazer a diferença. E também é uma região que é uma das regiões mais carentes do Brasil, que necessita de projetos sociais igual a esse que você administra aqui no Brasil, né? Mas quando você foi lá fazer o mapeamento, você chegou aí numa base nossa, não é isso? Em várias bases, né? Fui em duas bases. Fui na base de Marruá e fui na base de Casa Nova, que eu esqueci o nome que eles dão lá para ela. Que é uma base um pouco maior, né? Então a gente foi lá conhecer o projeto, conhecer o projeto para as crianças, o projeto de empreendedorismo, geração de renda, e ficamos
encantados, principalmente não só pela parte social, e sim pela parte espiritual. Porque, como Johnny and Friends, o maior objetivo não é a cadeira de rodas, não é um andador, uma muleta, não é um curso, uma capacitação. É, através disso, mostrar para a pessoa que está recebendo o amor de Jesus, mostrar para a pessoa o evangelho. Então, foi isso que mais nos chamou a atenção, foi estar as duas coisas juntas, ser feito social, mas não estar desconectado com o espiritual. Então, em cada base, ter uma igreja, ter um pastor responsável, ter alguém que vai ali cuidar daquelas pessoas que vão até aquele local. Então, isso foi o que mais nos chamou a atenção. Você que está assistindo a gente, você pode acessar as nossas redes sociais da AMES, tanto o YouTube quanto o Instagram, o Facebook, e você vai ter várias informações, vários depoimentos, fotos, que contam um pouco da história do evangelismo lá no Sertão Nordestino, para você curtir e compartilhar também para algum amigo, algum conhecido seu, envolver a sua igreja para fazer um evangelismo, fazer missões no sertão. Carla, quando você foi lá em Marruá, você foi junto com sua esposa e tal, e aconteceu alguma coisa interessante lá. Eu gostaria que você compartilhasse com a gente. Foi sim, nós conhecemos o projeto lá com a pastora e com todas as crianças, os professores, né? E a gente ficou bem impactado com o trabalho ali, com a dedicação e a vontade das crianças estarem ali, de quererem aprender, de quererem estar participando das atividades ali do projeto. E na época o pastor comentou que ele tinha algumas necessidades ali, né? Eles tinham ganhado uma tenda onde eles poderiam fazer as reuniões das crianças, os cultos com as crianças, né? Porque só tinha a igreja, não tinha uma sala onde pudesse colocar todas as crianças que iam no projeto. E eles falaram que eles precisariam de um recurso para construir uma base para colocar a tenda. A tenda era excelente, foi um presente maravilhoso, era grande, ia caber todo mundo, até por causa do sol também, para proteger. Mas eles precisavam de uma base e eles não ganharam a base, eles ganharam só a tenda. E a gente voltou com isso no coração, né? Do que a gente poderia fazer dentro. Foi como trabalho, foi conhecer, foi explorar, né? Foi fazer um reconhecimento de local, na verdade, mas Deus usa, né? Deus nos usa e nos usa em qualquer lugar, em todos os momentos, e a gente voltou com isso no coração. Eu lembro que isso foi em março, e em abril foi aniversário do meu marido, e ele falou assim, quer saber, eu vou fazer uma coisa diferente, eu vou juntar um dinheiro, vou pedir como presente de aniversário. Se alguém quiser me dar um presente de aniversário, que faça um Pix para mim, e eu vou dedicar todo esse valor que eu vou arrecadar para fazer a construção dessa base. E ele fez lá, gravou o vídeo, colocou no Instagram, colocou nas redes sociais e saiu divulgando, olha, meu aniversário é dia tal, se você quer me dar um presente, me ajude a abençoar as crianças lá de Marruá. E aí, assim fizemos, as pessoas compraram a ideia, ele foi muito presenteado, ele conseguiu o valor todo que tinha sido colocado como necessário, e a gente enviou para lá para que pudesse ser feito isso, e a gente ficou bem feliz, assim, do retorno, da participação das pessoas na gente com isso, e da gente também poder ajudar e fazer a diferença lá naquele lugar. E que legal, né, Carla? Você vê, olha, é aquilo que eu falei de conexões, né? O seu pai conectou eu e você, aí você foi para o sertão com o seu esposo, que já foi conectado, aí visitaram as bases, viram as necessidades, e Deus tocou no coração do seu esposo para mover mais pessoas ainda, conectar mais gente, né? E essas conexões todas, ela tem um fim específico, sabe? E é isso que é o legal, que com todas essas conexões, a expansão do reino de Deus está sendo concretizada. É uma tenda que está sendo construída lá em Marruá. Marruá, ele fica numa região chamada Vale do Salitre, e ali, próximo a Marruá, tem muitas comunidades quilombolas, e o nome de Deus vai ser
estabelecido naquela região, já está sendo, e agora com maior qualidade, né? Podendo abraçar mais crianças e tudo mais, né? Uma pessoa fez a doação, né, dessa tenda, então são pontos que vão sendo ligados, interligados, que tem um fim específico, e a gente só vai ver esse fim lá na frente, que é quando vê as crianças sendo beneficiadas ali, recebendo a palavra de Deus, né? Crianças orando, crianças louvando a Deus, né? E isso é maravilhoso, né? Com é certeza. Muito bonito. Isso não tem preço. Não tem preço, né? Ô, Carla, em relação a Johnny and Friends, é uma organização americana, né, que você falou. Eles já faziam alguma coisa aqui no Brasil, quando você foi lá conhecer eles? Eles tentaram fazer já aqui no Brasil algo, uma entrega de cadeiras de rodas há muito tempo, mas por questões burocráticas não foi à frente e não era com nenhuma organização cristã. Mas a partir de um tempo, de 2013 para cá, a Johnny Friends estabeleceu que toda parceria que ela faria em qualquer outro país seria apenas com organizações cristãs, igrejas ou instituições, para poder cumprir o seu objetivo total, que é não só o social, mas também o espiritual. Então, nós fomos o primeiro contato aqui no Brasil, a primeira parceria que a gente começou a desenvolver. Então, desde 2000, nós começamos a desenvolver o primeiro projeto do Johnny Friends aqui no Brasil em 2017, que a gente conseguiu trazer o primeiro programa, né, para cá, o programa de distribuição de cadeiras de rodas. Então, desde 2017, a gente consegue fazer isso aqui. Como o Brasil é muito grande e a gente quer levar para quem realmente precisa, a gente quer ir para as comunidades pouco ou não alcançadas, que estão mais localizadas, centralizadas entre Norte e Nordeste. O Lucas, ele é o nosso responsável pelo marketing. Ele foi com vocês na entrega lá em Cafarnaum, né? Cafarnaum é um município da Bahia e a gente tem vários... Hoje a AMES está em 45 municípios do Nordeste brasileiro, né? Nos estados da Bahia, Piauí, Pernambuco e Paraíba, e beirando aí 1000 comunidades rurais. E a gente tem essa capilaridade de ter pessoas, né? A gente tem muitas pessoas que são beneficiadas nos projetos que a gente tem, né? E quando o Lucas ele fez a filmagem com vocês e tal, tem vídeo que é muito bonito. Agora, pedir a vocês para assistirem esse vídeo. Ele está no canal do YouTube do Instituto Água Viva. E depois, Carla, se você quiser divulgar também no canal do YouTube, eu não sei como é que são suas redes sociais, mas a gente pode disponibilizar também. E quando o Lucas ele foi, ele voltou, e a gente conversando, ele achou muito interessante o seguinte, foi, Carlos, é muito legal o projeto. Eu falei, por quê, Lucas? Porque é o seguinte, eles se reúnem, faz uma oração e vão lá e buscam uma cadeira de rodas específico para aquela necessidade, né, para aquela pessoa necessitada ali, mas cobertos por uma oração, pela orientação de Deus para fazer essa entrega, né? Sim, a nossa entrega, a gente, desde que a pessoa chega na igreja, geralmente nós fazemos a entrega em igrejas, ela vem naquela igreja por causa da cadeira, mas como eu já falei, o espiritual, o falar e o mostrar Jesus está além da cadeira de roda. Mas se você fosse convidar ela para ir na igreja, ela não iria, muitas das vezes. Mas porque ela vai receber um presente, um equipamento, alguma coisa que ela precisa, ela vai lá. E aí, desde da sua entrada ali na igreja, a gente já quer mostrar para ela como é um ambiente diferente, como nós somos diferentes, como nós tratamos as coisas diferentes. Ela não está indo para uma loja comprar, escolher, eu quero aquele daquele tipo, daquela cor. Não. E desde o momento da sua primeira experiência, a gente quer mostrar para ela que quem provê isso é Deus. É claro, tem uma organização por trás, tem todo um trabalho burocrático, administrativo, mas quem está proporcionando tudo aquilo para
ela naquele momento é Deus. Então a fisioterapeuta recebe a pessoa e conversa com ela, conhece, procura entender a sua necessidade, a sua deficiência, quais são as suas especificidades ali que ela precisa para que a cadeira fique de fato clara, fique de fato ajustada a ela. E ela falou assim, olha, então agora nós vamos orar, porque nós temos várias cadeiras aqui, mas eu preciso que Deus me mostre qual é a cadeira que Ele separou para você. E aí eles fazem uma oração. E aí a fisioterapeuta vai até o local onde estão as cadeiras e ela olha, ela mede. Muitas das vezes a gente ora. Acontece sim da fisioterapeuta vir correndo para mim e fala, Carla, a gente não tem cadeira para aquela pessoa. Eu não tô vendo aqui cadeira, eu não sei o que a gente pode fazer. E aí a gente ora. Deus, por favor, o Senhor trouxe essa pessoa até aqui. Nos dá uma direção do que fazer. E aí, de repente, a gente vê uma cadeira que a gente não tinha visto. A gente acha uma cadeira que estava guardada debaixo não sei da onde. A gente abre uma cadeira e vê que a gente achava que ela era de um jeito depois que a gente abriu. Então, assim, e Deus realmente, a gente tem testemunhos de várias fisioterapeutas, de vários momentos que já passamos por isso. Quando a gente entra num certo desespero de achar que a gente não vai poder atender aquela pessoa. Mas ali, até de frustrar, né? A pessoa ela vai com a expectativa de ser beneficiada. E pela né? graça de Deus, a cadeira aparece, ela mostra, ou o mecânico tem uma ideia de pegar uma cadeira, metade de uma cadeira com a metade da outra e junta e faz e vai dar aquilo que a pessoa precisa. Então, assim, é pela sabedoria e pela graça de Deus. E aí, quando volta, ela entende que quem está trazendo aquela cadeira é Deus que está dando para ela. Então a gente quer proporcionar essa experiência de que Deus pode abençoá-la, de que Deus pode estar com ela desde a escolha de uma cadeira de rodas, né? Então quanto mais em toda a sua vida. Então a gente preza isso como prioridade em todas as nossas entregas. Nossa, que lindo, que lindo. E você falou de uma equipe, né? Vai uma equipe junto para fazer essa entrega, né? Não é só assim, ó, toma aqui a cadeira e Deus abençoe. Não é por aí só. Não, né? Não é por aí. Você leva o quê? Fisioterapeuta? A equipe, ela equipe? consta... Isso, nós temos a equipe, nós temos na equipe fisioterapeutas e mecânicos de cadeiras de roda. Fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Essas são as pessoas formadas, né, profissionais técnicos especializados, que vão atender a pessoa, vão tirar as suas medidas, vão ver todas as necessidades dela para uma cadeira de rodas e vai poder escolher e adaptar uma cadeira de fato às necessidades daquela pessoa. Então, é uma cadeira que ela é customizada para aquela necessidade. Ela é customizada na hora. Então, ali tem um mecânico, tem uma costureira, tem um auxiliar, onde eles vão fazer naquela hora, naquele momento, tudo o que a pessoa precisa. Então, se ela precisa de um apoio mais alto, um apoio mais baixo, se ela precisa de um apoio que recline mais, se ela precisa de um encosto, se ela precisa de... a gente tem um problema de saúde, uma deficiência, chama espinha bífida, que às vezes a espinha ela não é completamente formada, então a pessoa ela tem um lado maior que o outro, então ela precisa de um assento que seja maior que o outro para que ela fique igual, e isso, porque a pessoa ela vai passar a vida inteira quase em cima da cadeira de rodas, ela vai sair dali para dormir praticamente, né? Então a gente não pode prejudicá-la, prejudicar a sua qualidade, prejudicar a sua mobilidade, só dar uma cadeira do jeito de qualquer fosse. Não, a gente tem que realmente fazer com que aquilo ali seja o melhor para ela enquanto ela puder ter aquilo. E é isso que a gente proporciona, um trabalho realmente de qualidade. Eu falo que cadeira de roda é igual sapato. Tem tipo, tamanho, cor diferente, material e cada um tem o seu. Ninguém tem dois pés iguais, né? Cadeira de roda também não. Então, todo mundo tem um lado maior que o outro, então ela é realmente feita sob medida para aquela pessoa. Vocês têm, assim, uma noção de quantas cadeiras já foram entregues, assim, no mundo inteiro, assim, pela Journey Friends? No mundo inteiro, nós já passamos de 200 mil cadeiras de rodas entregues. O ano passado, a gente ultrapassou a marca de 200 mil cadeiras de rodas entregues no mundo inteiro. Só que no Brasil, nós estamos chegando na marca de 5 mil cadeiras entregues desde 2017. Olha,
que benção, que legal. E como é que foi entregar lá em Cafarnaumzinho? Conta para mim. A Johnny and Friends nunca chegou ali no sertão nordestino, né? Não, ali foi Foi a a primeira nossa vez. primeira experiência, de fato, né? Foi uma experiência diferente, porque geralmente nós, aqui pelo menos no Brasil, nós estávamos acostumados a estar em grandes centros ou em locais em que temos muitos materiais, muita mão de obra, muito, né, a oferecer, e ali a gente estava na escassez de profissional, na escassez de material. Se a gente precisasse de alguma coisa assim muito específico, muito provavelmente a gente não ia conseguir, a gente ia ter que adaptar de alguma forma, como tivemos que fazer. Tivemos 2 cadeiras ali que a gente não tinha o recurso disponível na hora, a gente teve que fazer a adaptação necessária para poder atender, mas foi uma bênção, porque a gente sabe que a gente entregou aquelas cadeiras realmente para pessoas que precisavam, para pessoas que assim estavam com extrema necessidade, pessoas que nunca tiveram uma cadeira de rodas, andavam arrastando pelo chão da casa quando conseguia, ou era carregado pelo familiar, ou até uma que a gente visitou, ela numa casa, ela só ficava numa cadeira o tempo inteiro, porque a mãe era pequenininha, não conseguia carregar ela, então ela só ficava ali, e era dali para a cama, da cama para a cadeira, o dia inteiro, o mês inteiro, o ano inteiro, e assim há anos. Então a gente promover isso não tem preço. Bacana demais, né? Porque a gente tem um projeto que é uma unidade móvel odontológica e médica, né? E faz esses atendimentos nessas comunidades do sertão nordestino. E quando você chega numa comunidade e tira a dor, um dentista, ele vai ali e tira a dor de dente de uma pessoa, é uma alegria muito grande para ele, claro, e para nós também, porque nós fomos ferramentas utilizadas por Deus para abençoar aquelas pessoas, né? E quando a gente trata também dessa região lá do sertão, se não existe acessibilidade, já não existe aqui nos grandes centros, você imagina em pequenas cidades do sertão nordestino. É pior ainda. E lá também, no sertão, hoje é o maior bolsão de pobreza do Brasil. Então, assim, as pessoas não têm realmente condições financeiras de arcar com uma despesa dessa, de comprar um equipamento, quanto mais customizado, né? Então, assim, você dá esse benefício para essas pessoas é um motivo de muita gratidão para eles e para vocês também, né? Nós tivemos ali a oportunidade de atender uma criança, e uma cadeira infantil, ela é muito mais cara. E quanto mais personalização você precisa naquela cadeira, o cifrão só vai dobrando. Vai aumentando. Então, já nos grandes centros, nas cidades grandes, muitas pessoas elas já não têm condição de fazer isso, porque é muito caro. E ali a gente teve a oportunidade de atender uma família, uma mãe, que ela chegou com a sua filha, e no momento em que ela viu a cadeira que a filha dela ia receber, ela começou a chorar. Ela começou a chorar, emocionada, porque ela não conseguia falar, né? Às vezes a gente fica preocupado, a gente está acostumado já a lidar com a emoção das pessoas, porque é algo que realmente elas não esperam. Elas acham que vão ganhar uma cadeira de rodas, que vai vir qualquer coisa, que vai vir aquela cadeira do modelo mais básico, do pior que tem na venda, mais barata. E nem é isso, né? As cadeiras nem são brasileiras, elas não são compradas no Brasil. As cadeiras, elas vêm dos Estados Unidos. Elas vêm importadas, né? Johnny Friends recebe doação de cadeira em todos os Estados Unidos. Ela leva essas cadeiras para 11 presídios americanos, onde eles têm contrato com o governo americano, onde os presidiários eles vão reformar as cadeiras, e cada presidiário vai ganhar ali a sua hora, a redução da sua hora na sua prisão, né? Vai ganhar a redução, e ele também vai ganhar um valor por aquela cadeira que ele vai receber esse valor quando ele sair da prisão. Então, é um trabalho também social voltado a isso. E essas cadeiras, elas são reformadas, elas vêm completamente novas. Quem olha para elas não diz assim, isso é uma cadeira usada, isso é uma cadeira velha, isso é uma cadeira né? Que foi já usado um dia por uma pessoa. E essas cadeiras vêm para o Brasil, e aí aqui a gente faz a distribuição. Então a mãe não esperava receber aquele tipo de cadeira.
E ela chorou, e chorou muito, e a gente teve que conversar com ela. Ela falou assim: nunca no meu melhor sonho eu imaginei que eu ia poder dar uma cadeira dessa para minha filha. Então, e você vê, né, como Deus faz as coisas. E foi por Deus que aquela cadeira foi ali, e aquela cadeira a gente pode atender aquela criança. E ela falou assim: eu já tentei, já vi, mas eu não consigo mandar um carrinho de bebê para andar com ela no colo, porque eu não tenho condições. Tem mais 4 filhos em casa. E estou ganhando essa cadeira que vai proporcionar muito qualidade de vida para minha filha. Então, a gente conseguiu ver isso ali dentro de Cafarnaum. Muito legal, né? Então, assim, foi a primeira vez, né, que vocês foram no sertão, né? E, como eu falei, a gente está nesses 4 estados, né? E falando para 2023, Carla, quais são os planos para Johnny and Friends? Como é que vocês estão vendo essa parceria com a gente lá no sertão? Vão beneficiar mais pessoas? Como é que está esse planejamento aí? Me conta. Vamos sim. Se Deus quiser, em março a gente vai estar lá em Casa Nova, com algumas cadeiras de rodas também, para entregar à população ali, para atender a população daquela região. Então, em breve, o pessoal de lá vai estar começando a fazer os cadastros, vai estar entrando em contato, vai estar em busca desse pessoal aí para poder ir lá, receber, ir pela primeira vez na igreja e voltar e continuar e começar a frequentar a igreja. Então, vamos começar aí o ano com muitas boas notícias pela frente. Que legal. A gente tem, como eu falei, né, nós estamos em 4 estados do sertão nordestino e a demanda é muito grande, né? A demanda é bastante mesmo, e eu tenho certeza que quanto mais você tiver de cadeiras, né, de poder beneficiar aquelas pessoas lá, a gente vai conseguir realmente fazer esse mapeamento, de levar, né, os nomes, tudo certinho para vocês. E a gente tem uma seriedade muito grande, né, porque a gente é auditado aqui na AMES pela BDO, né, uma auditoria multinacional, e todos os nossos processos, né, desde a área fiscal, tributária, legal, trabalhista, nós somos auditados, né? E também nós somos auditados também pelos convênios e pelas parcerias que a gente faz. Então, a gente leva com muita seriedade, sabe? De ter essa evidência, né? Então, por exemplo, a gente recebe uma doação, mas a gente é auditado internamente, externamente, para que essa doação ela chegue realmente àquelas pessoas necessitadas, né? Isso é muito importante para a gente falar, né? Ô Carla, eu queria agradecer muito a você, a Johnny and Friends, pelo trabalho maravilhoso, né, de olhar para essa população, né, carente, necessitada, né, de algo tão específico, né, que é uma cadeira de rodas. Eu louvo a Deus pela vida de vocês, por poder ter conhecido vocês e, através dessa parceria, a gente beneficiar muitas pessoas, né? E além disso, né, de poder beneficiar, poder falar do amor de Jesus, né? Que eu acho que isso que você falou, né, que é o mais importante, a gente poder externar o amor de Jesus através de uma doação de uma cadeira de rodas, né? Que vai gerar qualidade de vida, né? Melhorar a qualidade de vida para aquela pessoa que está recebendo e para a família também, né? Porque a família toda ela sente tudo aquilo ali, não é isso? Com certeza. A gente já fez um estudo que uma pessoa que recebe uma cadeira de rodas, essa ação, esse mover, ele atinge cerca de 90 pessoas que estão à sua volta. Então, quando a gente faz isso, não é só a pessoa com deficiência que recebe, que sente, que vive isso. É a sua família, é aqueles que estão em volta, é os vizinhos, são todos que estão ali, é o vilarejo, é todo mundo, é uma comunidade. Então, é toda uma comunidade que sente, que vê o amor de Jesus, que vê a materialização, né, que vê a bênção. Então, isso pra gente é o que faz diferença.
e se alegra com o que o outro está ganhando, né? Com Poxa, que certeza. legal. Porque vê tudo que passa no dia a dia. Sim. Vê o aham, sofrimento, vê o desprezo, vê a falta de importância, a falta de cuidado mesmo dos órgãos públicos, né? Há muitos familiares também que desprezam a própria pessoa com deficiência. A gente sabe que tem muito disso no Brasil, infelizmente. E quanto mais remota ainda estão essas cidades, esses vilarejos, mais isso acontece. Então, a gente sabe como isso é impactante. Legal. Beleza. Carla, mais uma vez, obrigado. Quero agradecer pelo tempo que você dedicou para essa conversa aqui, para mostrar, né, para o público que acompanha a AMES, né, e esse trabalho tão bonito, um trabalho tão lindo de beneficiar aquelas pessoas que já estão numa região extremamente carente, uma região que a maioria dos municípios lá estão abaixo da linha da pobreza, conforme dados do IBGE, e além de morar nessa região tão difícil, elas ainda têm necessidades especiais, né? Então, eu peço a você que está nos ouvindo, para que você veja os vídeos, curta, compartilhe, sabe? Faça uma corrente do bem, como a Carla comentou aqui do esposo dela, né? Que foi lá e viu uma necessidade e aí mobilizou várias pessoas para beneficiar um grupo de pessoas lá, de instalar uma tenda onde vai abrigar as crianças. Você pode ser um grande influenciador através das suas redes sociais, compartilhando um post da AMES, compartilhando as necessidades que tem lá. Talvez você não vai ser a pessoa que vai ajudar contribuindo financeiramente, talvez você não vai ser a pessoa que vai ajudar indo lá no sertão levar a palavra de Deus, mas talvez você vai ser a pessoa que vai impulsionar o chamado de alguém lá no sertão. Através de um post seu, de repente um amigo seu, um colega, ou alguém que talvez você nem imagina, ele vai chegar e falar assim, eu quero entender esse projeto. E de repente você vai estar abençoando aquelas pessoas que estão lá no sertão nordestino. Carla, que Deus possa abençoar você, sua família, seus filhos, seu esposo, abençoar o seu projeto, que é um projeto lindo, e que nós possamos avançar bastante no sertão nordestino, levando o bem para eles, né, através das cadeiras de rodas, e também levando o mais importante, que é o amor de Jesus. Amém. Estaremos lá, se Deus quiser, o ano que vem, juntos novamente. Legal. Tchau, tchau.